O que iremos ouvir é assustador. É muito forte, terrível, apavorante e tenebroso. Estranhas reações poderão refletir no corpo, na mente, na alma e no espírito. As verdades que ouviremos encontram-se registradas na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A existência do inferno e a descrição quase que inacreditável do sofrimento, do pavor, da loucura, das dores, dos gritos, da agonia, do desespero e do tormento, que jamais terão fim. Conheceremos o poder das trevas, o viver pranteando e rangendo os dentes eternamente, o lago ardente de fogo e enxofre, onde o bicho não morre e as chamas nunca se apagam. Veremos as legiões demoníacas, saberemos quem é Satanás, o inimigo, o destruidor, o rei do mal, o senhor da escuridão. De atrair os homens. Eu me tornei milionária roubando, enganando, procedendo erradamente. Eu tinha os homens e as mulheres debaixo dos meus pés. Eu jamais quis saber de Deus. E agora eu não suporto mais. Por quê? Por que eu não obedeci a Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Ouçam todos! Vocês estão no meu reino, o inferno. Aqui, a escuridão é eterna. A dor, o pranto, o tormento nunca tem fim. Ninguém poderá escapar do inferno. Não há salvação. Me adorem. Me adorem. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o rei. Sou rei, sim. Eu sou o rei do inferno. Eu mereço.
Eu mereço estar queimando neste lugar. Eu mereço o castigo do inferno. Eu fui um miserável, um corrupto, um imundo sem vergonha. Um câncer maldito no seio da igreja. Abusei da posição de cantor evangélico. Gravava os hinos, esquentado pelo álcool e pelas drogas. Eu roubei, eu menti, estuprei, eu enganei. Eu fui um lobo devorador vestido de ovelha. Eu estava na igreja e ao mesmo tempo no mundo praticando bacanais onde rolavam bebidas, drogas e orgias sexuais com mulheres, homens e até animais. E na igreja, que nojo, eu era um insaciável. Atraía os jovens para as minhas garras. Prostituía as meninas crentes. Forniquei com homens, sendo ativo e passivo. Eu destruí casamentos e famílias inteiras. Acusei muitos pastores, colocando-os em dificuldades. Eu sou um canalha. Eu mereço o inferno. Eu me odeio! Eu me odeio! Que desgosto! Que raiva! Pensei que tudo que fazia no centro espírita me livraria do inferno. Os sacrifícios, as caridades, os banhos, as descargas, as limpezas, velas, charutos, cachaça, os bodes pretos, as galinhas farofas. Adiantou alguma coisa? Tudo que eu fiz foi na base da mentira, explorando e enganando muita gente, obrigando as pessoas a trazer flores, um montão de porcarias para as entidades. Mas o que mais me revolta é lembrar das entidades. Entidades coisa nenhuma! Elas baixavam no meu centro e diziam ser espíritos de luz. Só agora eu sei. Não passam de demônios, sujos, espíritos de trevas. Aqui no inferno tudo foi revelado. Que maldição! Malditas! Malditas entidades! Demônios malditos! Produções Proféticas apresenta O Inferno, a fornalha tenebrosa do sofrimento eterno. Maldito! Asqueroso! Maldito! Eu te odeio. Você me tirou da igreja, me obrigou a pecar contra Deus, destruiu os meus filhos. Eu acabei com tudo de bom que tinha e agora estamos perdidos. Meus filhos. Como eu sinto falta deles. Estas chamas me queimam. O pavor é insuportável. Meu Deus, salva-me, ajuda-me, ajuda-me. Pare com isso. Não adianta reclamar. Estamos perdidos para sempre. Aqui é o inferno. Eu nunca acreditei, quando era crente, que o inferno existia. Eu fui um fingido dentro da igreja, enganei muitas pessoas, inclusive você, até que consegui tirá-la da igreja. Agora cumpriu-se a palavra de Deus. Fomos lançados nas trevas exteriores, onde há pranto, gemidos e ranger de dentes. Disse Jesus: Mas quanto aos covardes,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Segundo as palavras do Senhor, o inferno é um lugar específico, real, não um conceito mental. Densas trevas, terrores, fogo ardente, desespero e tormento indescritível caracterizam este lugar, onde predomina o castigo e onde o medo é maior que o próprio medo. Eu tô apavorado. Eu não tenho um segundo de paz. A confusão, a dor, a agonia me esmagam nessa escuridão. Eu tenho medo. Muito medo. Eu tô enlouquecendo. Eu sinto um vazio de morte dentro de mim, cercando-me por todos os lados. Eu fui um bandido da pesada. Todo tipo de drogas que eu consumi e trafiquei, aliciando jovens nas escolas, destruindo famílias. Elas, as drogas, não tiram esse pavor do meu coração. Eu tô perdido, alucinado para sempre. As sombras da morte, os terrores da escuridão e os tormentos cruéis são retratados nas almas de milhões de homens e mulheres de todas as classes sociais, eternamente condenados à perdição eterna nas profundezas do inferno. Alguns demônios com aparência monstruosa exalando terrível mau cheiro comentam entre si. Ei, Fuxico, tá vendo aquela ali se contorcendo de dores e chorando desesperadamente? Ela vivia cantando nas igrejas. Era cantora evangélica. Até que ela nos prejudicou um pouquinho. Foi aí que eu ataquei. Comecei a elogiá-la, bajulando mais que pude. Disse-lhe que era a melhor do mundo e que cantava muito e que não era errado cantar nas igrejas e também nos bailes, nas boates, discotecas, no forró e no carnaval. Eu falei, você é demais. Como ela era muito vaidosa e ambiciosa, aí já viu, né? Ela não resistiu ao meu assédio. Cantava nas igrejas e naqueles lugarzinhos que a gente tanto gosta. Agora está aqui. Bem feito. Parabéns, parabéns. Não é à toa que o teu nome é bajulação. Você trouxe muitos crentes fracos para o inferno. Os que gostavam da vaidade, do mundanismo, das lantejoulas, dos confetes, dos elogios. Todos foram enganados com teu papo. Parem, queridinhos! Eu sou o maior de todos vocês. Deixei todo mundo pra trás. Eu detonei aquela partezinha que todos gostam. É o sexo. Nisso eu sou especialista. Ninguém mesmo resiste aos prazeres do sexo desordenado, praticando o contrário do que é natural e do que está escrito naquele livro, a Bíblia. Eu odeio dizer esse nome. Incentivei o sexo de homem com homem, mulher com mulher, abuso de crianças, troca de casais e as bacanais em grupos. Que festança! Investi pesado na televisão, deitei
Aí rolei nas novelas, na música, no teatro e nas artes. Perverti o sexo. E por causa da devassidão que provoquei, milhões estão aqui no inferno, onde ficaremos juntinhos. Ai, que maravilha! Enquanto os demônios relatam suas obras de destruição, um pastor, em grandes tormentos, relembra seus dias na terra. Pare! Por favor, pare de me atormentar. Eu não aguento mais essas chicotadas como aguilhões no meu espírito. Estes vermes me mordendo. Este fogo ardente me queimando sem apagar. Eu tenho vergonha de mim mesmo. Fui um mau caráter, um hipócrita. Abusei da posição de pastor. Desrespeitei os crentes da igreja que pastoreava. Roubei, menti, adulterei. Fiz tanta coisa errada dizendo que era Deus que me dirigia. Eu sou um desgraçado. O remorso é como um vulcão aceso no meu interior. Deus, onde tu estás? Podes me ouvir? Perdoa-me! Mande alguém me tirar daqui! Mande um anjo, um crente salvo, ajude-me! Me tira daqui! Me tira daqui! Os gritos desesperados do falso pastor se perdem na escuridão impenetrável do inferno. Cumprem-se as palavras do Senhor Jesus, registradas em Lucas, capítulo 16, versículo 26. Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Subitamente, em meio aos gritos, reclamações e xingamentos, ocorre um movimento no reino das trevas. No lugar mais profundo, fétido e escuro do inferno, um grande trono negro, totalmente coberto de enxofre, revela a presença de Satanás. Arrogante, repugnante, odioso. Venham todos à minha presença. Miseráveis, infelizes, sujos, amaldiçoados, desgraçados, depressa, venham! Envoltos em densas trevas, com aparência macabra, todos os que estão no inferno caminham em direção ao trono negro de Satanás. Os demônios, atropelando uns aos outros como feras malditas, aproximam-se do trono negro onde se assenta o Rei das Trevas. Todos se prostram ajoelhados, adorando o diabo. Os demônios, se identificando, entregam seus relatórios.
você já me conhece. Eu faço aquilo que muita gente adora. Ganância, roubo, é como eu sou conhecido. Induzi milhões a roubar por causa da ganância. Ensinei o patrão, o empregado, a esposa, os pais, os filhos a serem gananciosos. Até o pessoal do governo e da justiça meteram a mão fazendo aquilo que lhes ensinei. Eu dizia que era natural, que não fazia mal. Mal? Isto não existe. Lucifer! Viva o grande Lucifer! Viva Lucifer! Teu servo, heresia, incredulidade se apresentando. Meus respeitos, minha adoração. Trabalhei demasiadamente. Penetrei nas igrejas, nos seminários, nas escolas teológicas, nos congressos e nas convenções, e semeei a dúvida e o descrédito. Arranquei a fé dos corações das pessoas que diziam acreditar nele. Fiz uma salada da verdade com a mentira. Misturei política com religião, direitos humanos, ecologia, astrologia, ufologia. Fiz uma confusão danada, levando muitos à heresia e à incredulidade. Eu sou calúnia, acusação, o mestre da mentira e do engano. Milhões caíram nas minhas garras. Muitas foram as igrejas onde atuei. Infiltrei-me nas famílias que se diziam crentes, mas que não oravam, não vigiavam, gostavam dos prazeres carnais, adoravam as novelas, as vaidades e o orgulho. E cheguei com tudo e fui derrubando. Derrubando! Agora, o que fiz numa igreja que se dizia forte e poderosa foi terrível e deliciosamente tenebroso. Instiguei aqueles que se diziam zelosos a suspeitar que o pastor tinha outra mulher amante além da esposa. Fuxico, meu colega, fez um excelente trabalho espalhando o boato nas casas dos crentes e na comunidade. Foi um festival de tristeza, rebelião, murmuração, dores, de pavor e de muita sujeira naquela igreja. Eu fiz um estrago total. Um demônio asqueroso, semelhante a um monstruoso morcego negro, com olhos terrivelmente vermelhos como bolas de sangue, aproxima-se do trono negro de Satanás. Não pude fazer o que queria.
Consegui apavorar alguns e desanimar outros. Mas quando quis infiltrar naquela igrejinha, havia algumas pessoas adorando Jesus. Pare agora! Não diga este nome! Seu maldito miserável! Não fale no nome dele! É por causa dele que estamos presos para sempre em cadeias de escuridão. Ele me venceu! Eu nunca pude vencê-lo. Ele me derrotou no deserto com a palavra. No jardim de Getsemane fui derrotado com aquela oração terrível. Na cruz ele me venceu com o sangue. Eu odeio aquele sangue. No céu, no Hades, no meu próprio território, ele me derrotou com o poder do Altíssimo. Ele me venceu. A simples menção do nome do Senhor Jesus provoca uma gigantesca revolução no inferno. A poderosa luz do Senhor, a glória excelsa do Altíssimo, afugenta as trevas no calabouço da sombra e da morte. O nome de Jesus sacode o inferno, atirando os demônios por todos os lados. Me perdoe, meu pai. Perdoe-me. Eu não consegui. Com os crentes daquela igrejinha, eles oravam o tempo todo. A oração, a vigilância, o comportamento deles não deixava brechas para eu entrar. E quando eles começavam a orar, os anjos chegavam. Saia daqui, demônio idiota! Seu imprestável! Peguem este besta e joguem na cela dos tormentos, a mais terrível de todo o inferno! Não! Pra cela de tormentos, não! Não, pra lá, não! Vejam! Olhem quem está chegando! Mas que fome! É demais! Mas que presença! Vejam só! É um dos grandes que se aproxima. Sim, é ele! O Principado das Nações! Ele é o grande que domina as potestades, controla os príncipes das trevas, as fortalezas, as hostes das maldades. Sim, ele é o Principado das Nações! O apóstolo Paulo registrou em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que na hierarquia satânica, o principado é o grande, o poderoso, o dominador, o cruel,
o horrendo de maior posição destruidora no Império do Mal. Ele é o demônio que controla as nações. O trono negro de Satanás, envolto em trevas, balança de um lado ao outro. Os demônios, soltando fogo e enxofre pelas narinas, com caras horríveis, fazem caretas, como um bando de morcegos negros sedentos de sangue. Eles se contorcem desordenadamente, reverenciando o terrível principado das nações. Vestido com uma roupa de cor vermelha, roxa, amarelada, o Principado das Nações aproxima-se, arrastando uma enorme capa negra, tenebrosamente escura. Nas mãos, uma espada monstruosa com pesadas cadeias. Sobre a cabeça, uma coroa repleta de animais imundos venenosos. Os demônios o abraçam, lambendo-o por todos os lados. Majestade, eu te adoro. Tu és o grande Lúcifer, o maior. Tu és o grande. Corrompi os líderes das nações. Provoquei muitas guerras. Enviei espíritos desobedientes de anarquia, heresias e de enganos por todos os povos. Milhões foram escravizados. Ordenei às tropas infernais que invadissem as igrejas que não oravam e nem estudavam o livro. Seduzimos os crentes mundanos que brincaram com aquilo que nos pertence. O pecado. Enganamos todos eles, dizendo que nada era mal. Todos estão aqui. Para sempre ficarão aqui no inferno. No inferno! No inferno! Atormentadas pelos demônios que provocam pranto, choro e ranger de dentes, as pessoas em estado de pânico desvairado se desesperam diante da realidade assombrosa do inferno. Mateus, capítulo 8, versículo 12. Um sacerdote católico, uma esotérica, um pastor, uma mulher mística e um casal que seguiu a nova era, a era de Aquários, gemem, pronunciando maldições, impropérios e xingamentos. Rezos, ladainhas, água benta, novenas, peregrinações, romarias, procissões. E o que? O que adiantou? Imaginei que isto ia me salvar. E o purgatório que eu ensinava que existia durante a celebração das missas. Ao chegar aqui, um demônio nojento me disse: "Seu palhaço, nós te enganamos. Não existe nenhum purgatório.
Aqui é a fornalha acesa, o inferno. O pior é que eu enganei muita gente. E agora? É tarde demais. É tarde. É tarde demais. Eu dizia para todo mundo que todos seriam salvos, que o sofrimento era parte do processo da reencarnação. Nas minhas conferências e consultas, haviam muitos intelectuais, políticos, empresários, donas de casa, gente de todas as classes. Muitas vezes eu dizia que o diabo, o diabo, era um espírito negativo e que era nosso irmão carente que precisava evoluir. Que mentira desastrosa! Agora eu sei a verdade. O inferno existe e o meu castigo será eterno. De todas as pessoas que aqui estão no inferno, eu sou a pior. Conhecia a verdade, sabia das coisas, mas nunca ensinei e nem vivi a verdade. Enganei as pessoas que me amavam. Os crentes da igreja que fui ministro me respeitavam, se sacrificavam para pagar o meu salário. E eu os enganava. Tinha dupla personalidade. Pecava escondido de todos. Eu estou perdido. Eu mereço o inferno. Eu estou perdido. Fui a sábia, a professora, a carismática do misticismo. Todos me respeitavam como a iluminada. Brinquei com a superstição, a hipnose, o oculto, o sombrio. O misterioso me encantava. Mexi com coisas perigosas. Participei de tudo. Jogos, horóscopos, cartão da sorte, tarô, búzios, bola de cristal, amuletos, patuás, feitiços, magias negras. E tudo que chegava às minhas mãos pela internet eu mergulhava de cabeça. Nunca medi as consequências. Eu pensei que tudo era brincadeira, mas a realidade era outra. Eu estou no inferno. E aqui o sofrimento é eterno. Como eu gostaria de estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Menos aqui. Não. Eu não suporto mais. Eu não suporto mais. Você não vale nada! Você é uma louca! Tá vendo agora onde é que a gente tá? Com suas ideias da nova era de Aquários! Dizia que tudo estava bem e que teríamos que participar da aldeia global e que o futuro na eternidade seria de iluminação e paz! Cadê a luz? Só vejo trevas tenebrosas! Onde está a sabedoria, o encantamento, a magia? E o esplendor e a felicidade que você tanto falou? Sai de perto de mim! Me abandone, sua! Agora eu é que sou a culpada, né? Você esqueceu dos livros que você trazia pra casa? Livros caríssimos da nova era. E você me obrigava a estudá-los. Quem vivia falando o tempo todo sobre a reencarnação, hein? Sobre a idade de ouro que iríamos desfrutar. Esqueceu, hein? Esqueceu? Ai, que ódio! Tudo mentira! Fomos enganados.
Ai, que tristeza! Estamos no inferno e só nos resta o pavor, a dor e o sofrimento. Um homem que durante longos anos havia sido macumbeiro, convertido ao evangelho depois de algum tempo na igreja, voltou para a macumba, chora desesperado. Estas chamas malditas me atormentam. Não, eu não aguento mais estes vermes nojentos. Ai, como marimbondos mordendo e lambendo meu corpo. Por que não continuei fiel na igreja? Depois de ser liberto, de conhecer a luz, desviei da igreja e voltei para a macumba. Sofra, seu maldito, idiota, idiota. Você agora é nosso. Bem que poderia ter escapado. Eu saí de você a primeira vez, quando me expulsaram. Mas por causa do pecado, você deu brecha. E eu voltei trazendo mais 7 comigo e te derrubamos. Jesus declara em Mateus capítulo 12, versículo 45, que ao sair o demônio, o coração do homem fica limpo. Mas quando ele volta, traz consigo 7 demônios piores do que ele. Principados, potestades, príncipes das trevas, fortalezas, dominadores, hostes da maldade, bandos destruidores, imundos. Quero todos aqui diante do trono negro. Estou furioso. Comecem a falar, seus abomináveis. Eu não sei o que dizer. Fracassei. Sim, fracassei. Eu não pude com eles. No Brasil, eles tinham um tal círculo de oração. Não eram muitas pessoas que frequentavam, mas aquelas mulheres, elas nunca paravam de orar. Algumas ficavam o dia inteiro na igreja orando, orando e orando. Oravam por todos e não havia jeito de eu entrar. Eu fiz de tudo, mas com aquele muro de oração, eu não pude. Eu não consegui! Meu rei, um dos crentes que lia muito o livro resolveu estudar as nossas estratégias e de repente por todo o lugar explodiu um avivamento. Muitos crentes se interessavam por batalha espiritual, só falavam em oração de guerra, coluna de fogo, unção, vaso de azeite, porção dobrada, varão de branco. E aí ficou difícil. Caímos por terra. Eu estava baseado no Brasil.
Um pequeno grupo no Rio de Janeiro, muito corajoso, resolveu nos atacar de frente. No início, zombávamos e ríamos deles. Mas com o passar do tempo, eles cresceram e se fortaleceram. Foram fiéis aos objetivos de nos expulsarem de todas as pessoas. Se sacrificaram dando muito dinheiro para comprar rádios, emissoras de TVs e grandes templos. Eles compraram os cinemas, teatros, estádios, salões, grandes auditórios, onde a gente se aninhava. Foi terrível. Fomos escorraçados, envergonhados, esculhambados, expulsos publicamente. Todo mundo viu aquilo. Possuídos por uma visão universal, eles cresceram tanto que alcançaram outras nações. Parem! Calem-se, idiotas! Seus miseráveis! Não quero ouvir mais nada! A fúria do diabo torna o inferno tenebrosamente pavoroso. Enxames de demônios são atirados violentamente nas celas, nas covas, nas cavernas fumacentas, cheirando a enxofre, podridão e morte. Eu nunca acreditei. Sempre imaginei que o inferno que estava na Bíblia era jogo de palavras, força de expressão, pura fantasia para amedrontar os bobos. Eu dizia, eu sou muito boa, sou linda, inteligente, e eu quero curtir, eu quero fazer tudo que o mundo me oferece. Então traí meu esposo com outros homens, abandonei meus filhos, cometi tantos erros, larguei a igreja e os crentes. Eu pisei nos crentes, xinguei, zombei deles enquanto eles me tratavam com tanto amor. Diziam que Deus me amava e que oravam por mim. E eu não ouvi. Pelo contrário, eu me envolvi nas drogas, afundei na prostituição até que peguei o maldito vírus, a AIDS. E aí tudo foi por água abaixo. Enquanto a mulher sofre agonizante na fornalha acesa do inferno, um demônio fedorento, asqueroso, de cores negras, comenta rindo sarcasticamente no fundo do poço infernal. Sua prostituta vagabunda! Sofra! Sofra! É o que você merece! Fui eu! Sim, fui eu mesmo que estava em Jezabel, mulher de Acabe! Ela foi o meu cavalo, o meu aparelho! Você também! Entrei em você! Te dominei! Escravizei! E boneca! Você fez tudo o que mandei. Agora você é nossa. É nossa! É nossa! Não chega de tanto sofrer. É nossa! Me tirem daqui. Alguém me ouça, me ajudem, por favor. Me ajudem, por favor. Me ajudem. É impossível descrever o inferno em palavras humanas. Lucas capítulo 16, versículo 23. A grande fornalha de fogo ardente que nunca se apaga.
choro, pranto, gritos e ranger de dentes. Vermes que não morrem, chamas eternas, trevas impenetráveis, tormento, agonia, gemidos, a aflição que nunca termina, o castigo insuportável, a punição dolorida, a desgraça total, a condenação eterna. Ainda mais, o enxofre sufocante, o aguilhão da morte, a maldição assombrosa, o inferno, a separação de Deus, a perdição eterna. De mim! Demônio! Me deixem! Vão embora! Não me aflijam! Esses bichos me ferroando! Vermes! Saiam do meu corpo! Vocês! Todos vocês são meus! Não há como escapar. Ficaremos eternamente juntos. Idiotas! Miseráveis! Malditos! Abomináveis! Palhaços! Imbecis! Aqui o sofrimento nunca termina! Este é o inferno! O inferno! O inferno! Demônios! Escravos! Legiões! Esquadrões! Ataquem! Mordam! Todos! Façam sofrer! Atormentem! Queimem! Depressa! Ataquem! Castiguem! Agora! 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 Ajoelhem! Ajoelhem! Prostem-se na minha presença. Aqui, diante do trono negro. Me adorem! Eu sou Deus! Eu sou Deus! Eu sou o Rei das Trevas! O Deus do mal! Do mal! Do mal! O inferno, a fornalha tenebrosa do sofrimento eterno, está destinado ao diabo, aos seus anjos, aos ímpios e a todas as pessoas que se esquecem de Deus. Leia na Bíblia Sagrada as seguintes escrituras. Salmo capítulo 9, versículo 17. Isaías capítulo 33, versículo 14. Mateus capítulo 3, versículo 12. Capítulo 10, versículo 28.
capítulo 13, versículo 42 ao 50. Capítulo 25, versículo 41 e 46. Leia ainda Atos, capítulo 2, versículo 27. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Judas, versículo 7. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. E, finalmente, Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 e 15. Escape do inferno, aceitando o Senhor Jesus Cristo como único Salvador. Ele te livrará da condenação eterna, te oferecendo em troca o céu, onde reina o gozo, a paz e a eterna felicidade.